candeia. Era essa candeia que Jesus está falando. E jogaram dentro de uma cova de leões. Chegaram lá. There's somebody kneeling over somebody praying. Somebody laying on a cot. Há alguém ajoelhado perto de alguém orando, alguém deitado em uma maca. All right? Do you believe what you've heard to be the truth, lady? You do. Correto. Você crê o que você ouviu é a verdade, senhora? Você crê? If I could heal you, I'd come do it. But you're already healed by Christ. You just got to believe it. Se eu pudesse te curar, eu o faria. Mas você já está salva por Cristo. Veja, você apenas tem que crer nisto. That lady standing there praying was praying for you to be touched. I don't know you, but God knows you. Aquela senhora ali de pé, orando, estava orando para você ser tocada. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. You're from out of town also. That's right. You're from Illinois. Exactly. Você também não é daqui. Isto é certo. Você é de Illinois. Isto é certo. The city is called East Moline, Illinois. You suffer with cancer. You're a minister's wife. Do you believe? A cidade é chamada East Moline, Illinois. Você sofre com câncer. Você é esposa de um ministro. Você crê? You'll die laying there. Why don't you accept it tonight and say, I can't in my heart, with my faith above anything that's here, I believe that I'm healed, I'm in the presence of God. Você morrerá deitada ali, porque você não aceita nesta noite e diga, eu posso, em meu coração, com minha fé acima de tudo que está aqui, eu creio que estou curada, estou na presença de Deus. Rise up, believe, go home and be healed. Levante, creia e vá para casa e seja curada. Aí está ela. You believe with all your heart? Vocês creem de todo o seu coração? Let us praise God. Vamos louvar a Deus. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui porque cremos, ó Pai, com todo o nosso coração, nossa alma, corpo, mente. Por isso é que viemos à Tua presença, ó Pai, porque enxergamos que só em Ti, ó Deus vivo, é que nós recebemos aquilo que realmente, ó Pai, vem para nos colocar aonde devemos estar, para nos manter neste caminho que é a Tua palavra, ó Pai. Dê-nos um bom tempo enquanto nós cantamos, Te adoramos, nesta noite especial de oração para todos nós. Agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém? Amém. É bom estarmos aqui em mais esta oportunidade. Nosso boa noite também àqueles que nos acompanham pela nossa página na internet. Que Deus continue abençoando a cada um. Vamos começar cantando o hino número 130. Descansarei, descansarei, sob suas asas preciosas. Sob as asas de Deus descansando, ainda que é noite confiando estou. Sob as asas me acho abrigado, fui redimido de Cristo eu sou. Descansarei, descansarei sob suas asas.
descansar. E se aflito a Cristo eu venho, perfeito gozo vou nele encontrar. Descansarei, descansarei, sob suas asas preciosas. Descansarei, não temerei, sob asas tão poderosas. Sob suas asas, promessa preciosa, Cristo me livra, me pode guardar, bem protegido nas asas gloriosas. Paz e alegria eu posso achar. Descansarei, descansarei, sob suas asas preciosas. Descansarei, não temerei, sob asas tão poderosas. Vamos mais uma vez? Eu vi que alguns não cantaram, talvez não conheciam, então vamos repeti-lo. Sob as asas de Deus descansando, ainda que é noite confiando estou. Sob as asas me acho abrigado, fui redimido, de Cristo eu sou. Descansarei, descansarei, sob suas asas preciosas. Descansarei, não temerei, sob asas tão poderosas. Sob suas asas refúgio eu tenho, meu coração pode então descansar. E se aflito a Cristo eu venho, perfeito gozo vou nele encontrar. Descansarei, descansarei, sob suas asas preciosas. Descansarei, não temerei, sob asas tão poderosas. Sob suas asas, promessa preciosa, Cristo me livra, me pode guardar, bem protegido nas asas gloriosas. Paz e alegria eu posso achar. Descansarei, descansarei, sob suas asas preciosas. Descansarei, não temerei, sob asas tão poderosas. Aleluias. Amém. Que Deus possa continuar nos abençoando. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra? Tiago 5, versículo 15 ao 16. Todos encontraram? Creio que encontraram. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará.
e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Vamos inclinar nossas cabeças. Senhor Deus, que o Senhor possa, Pai, nos abençoar neste momento, Pai. Que o Senhor possa ser o regente deste culto, Pai. Que o Senhor possa se fazer presente, Pai. E nos elevar um pouco a mais, Pai, através das nossas orações, Pai. Que possam ser orações sinceras, de reconhecimentos de nós mesmos incapazes. Mas, Pai, o Senhor conhece, Pai, as nossas fraquezas. E o Senhor vai nos erguer esta noite, Pai, mais este dia. Nós cremos assim, Pai. Nós te pedimos e agradecemos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, a oração, ela é uma via de comunicação pela qual nós nos comunicamos com Deus. Toda oração realizada é necessário ter fé para que seja ouvida ou atendida. Isso é Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É necessário ter fé ao se aproximar de Deus. Uma oração tem que ser feita com humildade e autoridade ao mesmo tempo. Humildade em relação a Deus e autoridade em relação ao diabo. Humildade, quando você faz uma oração com humildade, você intima a Deus a te ouvir e a resolver o seu problema. A gente pode encontrar sobre a mulher cananeia, que quando Jesus estava partindo de Tiro para Sidom, ele estava ali andando com os seus discípulos e de repente ele ouve um grande clamor. Uma mulher gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, pois a minha filha está endemoniada. Jesus simplesmente continuou andando como se a não tivesse ouvido. E os discípulos, incomodados com aquilo, disse: Senhor, despede esta que vem. E Jesus respondeu: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus chegou perante ela e disse: Não é bom tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mas aquela mulher, ela se humilhou. Ela não o rejeitou, ela não virou as costas e saiu. Mas ela se humilhou. Ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus disse: Nunca vi tamanha fé em Israel. Por causa disso, a sua filha está curada. Porque aquela mulher, ela se humilhou a Deus. Agora, a autoridade em relação ao diabo é que você tem que ter essa autoridade. Quando você tem essa autoridade através do nome do Senhor Jesus Cristo, você intima ao diabo devolver aquilo que ele te roubou. Em Tiago 4, versículo 7, nós encontramos aqui, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa resistência, ela fala de persistência. Você tem que ser perseverante ao estar orando. E em São João 15, versículo 7, nós encontramos: Se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Na oração você tem que se encontrar em uma unidade composta, não em uma unidade própria. O irmão Brano nos ensina que uma unidade própria é aquela pessoa que ela acha que não precisa de Deus. Ela se torna independente. E o irmão Brana diz que o homem foi criado para ser uma unidade composta, para depender de Deus. Quando o homem ele perdeu o relacionamento com Deus ali no Éden, ele se tornou uma unidade própria e tentou começar a fazer as coisas das suas próprias maneiras. A gente vê o exemplo de Nirode quando ele foi construir a Torre de Babel. E sempre dava errado.
quando o homem tentava da sua própria maneira. Ele sempre tem que recorrer a Deus. O homem foi criado para ser uma unidade composta. Ele depende de Deus. Agora, falando de fé, temos que falar em Abraão, que é considerado o pai da fé, porque Abraão alcançou a promessa de Deus foi pela fé. E a promessa dada a Abraão está também destinada à sua descendência. A gente encontra em Gálatas 3, versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. A promessa que foi imposta a Abraão é de que ele possuiria as portas dos seus inimigos. E se essa promessa foi dada a Abraão, ela também está destinada à sua descendência, que é possuir as portas do inimigo. Amém? Agora eu queria citar alguns exemplos de orações que foram feitas com fé e Deus não pôde ficar parado em relação a esta fé. Se vocês puderem abrir a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, a gente vai encontrar aqui que quando Salomão ele começou a consagrar o templo, ele construindo o templo, e quando ele estava finalizando a construção do templo, ele foi consagrar o templo e ele orou ao Senhor. 2 Crônicas 7, vamos ler o versículo 1 aqui. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu. Esperar os irmãos encontrar. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Foi uma oração feita com fé que Deus encheu aquela casa com a sua própria glória. Você também pode fazer isso na sua casa, através dos cultos domésticos. Você pode fazer aquela oração com seu coração quebrantado. E a glória de Deus pode encher a sua casa se você fizer isso com fé. E olha o que aconteceu depois disso, no versículo 11. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração. Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Que coisa! Deus, ele estava ouvindo a sua oração quando você estava passando por aquelas dificuldades. Ele viu que você estava necessitando de um profeta. Ele viu que você estava necessitando de receber o nome dele em seu batismo. E ele resolveu pousar na sua casa e te dar uma revelação completa por causa da sua oração. E ele continua dizendo: e se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, fixem bem nesse versículo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, a palavra-chave é essa, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Foi a oração de Jacó, o homem que já nasceu querendo traspassar o seu irmão. Já nasceu agarrado na perna do seu irmão Esaú. Mas para Jacó, ele já havia sido predestinado para ser uma semente eleita. E ele sendo uma semente eleita, ainda que ele tivesse as suas falhas, ia chegar um momento em sua vida que ele ia ter que orar no vale de Jaboque. Um homem que saiu enganando muitos, saiu falhando tanto, mas quando ele chegou no momento de encontrar seu irmão Esaú, ele decidiu ficar sozinho. E ele foi ali para o vale de Jaboque. Esse vale de Jaboque pode ser sua casa,
pode ser o seu quarto ali no cantinho. Quando você se encontra em uma situação dessas, que você já está cansado das suas falhas, você vai lá para aquele quartinho como Jacó foi. Ele escolheu um lugarzinho ali no Vale de Jaboque. E eu creio que Jacó começou a orar. E Deus, olhando para aquela oração, ele decidiu descer ali. E quando Jacó viu que Deus estava ali, ele agarrou em Deus ali e disse: Senhor, se tu não me abençoares, eu não te deixarei. Você também pode fazer isso, se agarrar em Deus e pedir a sua bênção esta noite. E a Jacó ainda foi ferido, mas ele alcançou a sua bênção. Ele saiu daquela oração um homem novo. Você também pode sair um homem novo quando você estiver orando com sinceridade, buscando a Deus de todo o coração. É o que nós precisamos fazer. Foi a oração de Ana que fez Deus responder e trazer o profeta Samuel. Aquela mulher, ela sofria com problema de estéril, ela não poderia ter filhos. E ela carregava aquela amargura consigo. Aquilo era uma vergonha para ela. Mas ela começou a orar a Deus e falou: Senhor, se tu me deres este filho, eu o devolverei ao Senhor. E então Ana foi ali para o lugar do sacerdote, ali para o templo, e começou a orar. E o sacerdote Eli, vendo aquela mulher ali quase como uma doida orando, se pode se dizer assim, mas aquela oração chamou a atenção de Deus. E aquela oração fez com que Deus respondesse a súplica, a necessidade de Ana. E ali veio o profeta Samuel. São orações que nós nos quebrantamos. São orações que nós nos encontramos com os corações quebrantados. E às vezes Deus permite nós chegarmos a situações tais para os nossos corações estar quebrantados. Porque infelizmente nós humanos nos acostumamos com a coisa. E Deus nos deixa ir até o nosso limite. E quando você chega no seu limite, você sabe que não dá mais conta, aí Deus entra em cena. Foi a oração de Sansão, quando aquele homem se encontrou entre aquelas duas colunas dos templos dos filisteus. Aquele homem ficou forte de verdade. Aquele homem ergueu os olhos para o céu. Oh Deus, que nós possamos erguer os olhos para o céu esta noite, como Sansão, e clamar somente uma vez mais. Eu creio que Deus permitiu Sansão se tornar fraco para ele atingir o ponto mais forte do inimigo. Porque quando Sansão orou ali entre aquelas duas colunas, aquela oração sincera fez Sansão retornar suas forças e ele puxou aquelas duas colunas e destruiu os filisteus todos. Sansão alcançou a sua maior vitória naquela oração sincera. Numa oração sincera de reconhecimento. Foi a oração daquela mulher pecadora. Na verdade, foi uma ação. Eu estou falando de humildade, de humilhar-se. Aquela mulher pecadora que quando Simão foi dar uma festa em sua casa, ele convidou a Jesus. Aquela mulher aproveitou a sua oportunidade. Havia muitas pessoas ali. Ela nem foi convidada para a festa, mas ela foi como intrusa, porque ela queria receber a sua bênção. E então ela, chegando ali aos pés de Jesus, ela começou a lavar os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas. E começou a enxugar com os seus cabelos. Então a bênção daquela mulher foi alcançada. Agora eu queria contar a história do pequeno Rick aqui, para finalizar. O irmão Brando, uma vez, viajando para o México, ele ia ter uma campanha. E ele foi chamado para orar por um pequeno menino, o menino Rick.
E então, certa manhã, eu ouvi o telefone tocar, e o irmão Argambright, com o qual eu estava hospedado naquele momento, não estava ali para atender o telefone. E eu apanhei o telefone e o atendi. E era um pequeno missionário mexicano. E ele disse: eu não sabia que você estava na cidade, irmão Branham. Ele disse: eu sei que o senhor terá uma reunião nesta noite lá embaixo, em algum lugar, em direção ao College Place. Eu tenho um garotinho que não tem nem mesmo 5 meses. Ele está morrendo com câncer. E disse: eu sei que não é costume fazer isto, mas poderia haver misericórdia? Poderia você chegar e orar pelo meu pequeno companheiro? Imagine se aquele companheiro fosse o seu neném, o irmão Branham pergunta. E eu disse, irmão Branham, eu pedirei ao senhor Argambright para atender o telefone e você simplesmente me diga onde está o hospital, porque eu não conheço a cidade tão bem. Uma cidade de 400 milhas quadradas, eu nunca encontraria o hospital. O senhor Argambright chegou e disse: irmão Branham, o irmão Branham disse, eu sinto definitivamente dirigido que isto é do Espírito Santo. Então nós descemos até a cidade e dali para o hospital, e o irmão mexicano, embora ele não fosse escuro, não era mais escuro do que eu sou, um homem mais ou menos da minha idade, e sua esposa era uma mulher finlandesa, meia loura, uma dama bastante graciosa, e ele era um cavalheiro, e nós entramos no hospital, e eu vejo muitas cenas. Todos nós vemos que nos descontrolam e nos deixam emocionados. Porém, aquela foi uma das piores cenas que eu já vi. Eles tiveram que trazer o nenenzinho próximo ao berçário com uma enfermeira especial, e quando eu olhei, o câncer havia se espalhado e comido o seu queixinho, de tal forma que eles tiveram que colocar uma faixa ao redor de sua cabeça para não deixar que a cabeça se rompesse. E em seu pequeno queixo, onde o médico tentou cortar fora o câncer, fez grandes buracos de um lado para o outro, assim, ao redor de toda a sua gargantinha, e isto simplesmente agravou o câncer. Eu usaria a palavra espalhou, seria a palavra correta. E aquilo passou para a sua língua, e a boquinha do bebê não abria nem isto. A pequena língua havia inchado e saído deste tanto e ficado preta, e ela fechava o ar que respirava por suas narinas. E aquele pai chegou ao lado do bebê e disse: oi, Rick, nenenzinho do papai. O papai trouxe o irmão Branham para orar por você, Rick. E o bebezinho reconheceu o seu pai. E ele não respirava aqui em cima, então eles tiveram que fazer um corte em sua garganta. Ali havia um pequeno, algo parecido com um pequeno apito, era um aparelho, apito redondo, que tínhamos anos atrás. Estava na sua garganta. E isto captava a sua respiração através daquele apito. E a enfermeira tinha que ficar ali o tempo todo por causa do câncer, com a drenagem. Não podia obstruir aquele buraquinho. E ela tinha que puxá-lo assim, a drenagem do câncer por causa do câncer. E seus bracinhos estavam em talas, então ele não podia pegar naquilo com suas mãos para arrancar quando estivesse sufocando. E a enfermeira ali o tempo todo. Quando aquilo começava a sufocar, ela ia e pegava umas coisas e puxava aquela coisa do câncer para fora daquele pequeno assobio ali em sua garganta. E suas mãozinhas assim estendidas para seu pai, sua cabecinha para trás, e seu pequeno bem, nós irmãos e irmãs, sua fraldinha. O bebezinho todo não era deste tamanho, não tinha nem mesmo 5 meses de idade, e aquela coisinha reconheceu o seu pai. E ele disse: Rick, nenenzinho do papai. Oh, como aquilo simplesmente derreteria o coração de um homem de ferro. E ele estava tentando brincar com ele ou estimulá-lo assim. E eu ali de pé, eu pensei. O irmão Branham vendo aquela cena, ele começou a pensar. E eu ali de pé, eu pensei: Senhor Jesus, se Tu és a fonte de toda compaixão e toda misericórdia está contigo, Tu alegrarias em ver este pequeno querido deitado aqui morrendo assim? Eu simplesmente não posso crer. Eu nunca crerei que aquilo seja a vontade do Deus Todo-Poderoso. Ver algo como aquilo. Eu pensei: Tu és a fonte de misericórdia. E se Tu és a fonte de misericórdia, então, como Tu farias? Poderia Tu ser um Deus misericordioso e ter prazer em ver algo como aquilo? Eu pensei:
o que tu farias se estivesse de pé aqui? Quantas vezes nós chegamos a esta situação? Situação parece que não tem solução e nós perguntamos: Deus, o que tu farias se estivesse neste caso? O irmão Branham fez essa pergunta para si: o que tu farias se tu estivesse de pé aqui? Bem, eu espero que o meu próprio grupinho aqui me conheça o suficiente para saber que se eu sou fanático, eu não estou sabendo disto. Se há qualquer coisa que desejo ser, é honesto. Quando me encontrar com Deus, eu desejo encontrá-lo com um coração honesto. Eu fiz o melhor que sei fazer. Porém, algo falou comigo e disse... Quando eu disse: Senhor, o que tu farias se estivesse de pé aqui? Algo falou de volta: eu estou esperando ver o que tu irás fazer. E quando eu olhei para aquela coisinha, eu peguei em sua mão, não maior do que isto, e a coloquei em meus dedos, assim, e a segurei. Eu disse: pela fé em Deus, eu coloco entre esse câncer e o bebê o sangue do Senhor Jesus Cristo, e apenas virei e saí. O pai da criança saiu comigo, eu simplesmente não pude dizer. E 2 horas depois daquilo, o queixo havia voltado ao normal, a língua voltou para o lugar certo em sua boca, o amor benigno da misericórdia do pai proveu a cura para o bebê. E ele está aqui também para prover a cura para você, a solução para o seu problema. Venham para o altar. Senhor Deus, Pai Celestial, que o Senhor possa continuar, Pai, nos ajudando mais e mais, Senhor. Que o Senhor possa nos dar força para prosseguir, Pai. Nos ajude, Senhor, a ter fé para orar, Senhor. No nome de Jesus Cristo, amém. Às vezes nós nem mesmo sabemos o que nós necessitamos, mas a Tua graça e o Teu Espírito vem e intercede por nós, com gemidos que não podem sair da nossa boca, e o Senhor fala para nós, e o Senhor responde e dá-nos suprindo a necessidade de nós, Senhor. Nós te agradecemos por todas as coisas, ó Pai, por o Senhor ser onipresente, onisciente, saber tudo a nosso respeito, ter todo o poder nos céus e na terra, capaz de responder às nossas orações e de suprir e de estar conosco ao nosso lado quando nós caminhamos, ó Deus. Pai, nós estamos confiados nestas coisas, nós estamos confiados no Teu poder, nós estamos confiados na Tua mão forte, ó Deus, pois nós não somos nada, confiamos em Ti, ó Deus. Cada irmão que se ajoelha nesta hora está olhando para o Senhor, cada irmão que se ajoelha nesta hora e fala com o Senhor, ó Deus, não está confiando em si mesmo, mas no poder que o Senhor tem derramado, que o Senhor tem falado para nós, que o Senhor tem predestinado para nós nessa noite. Meu Pai, nós estamos confiando apenas no Teu poder nesta hora, ó Pai. Mais uma vez, responda às orações que saem dessas pessoas, que saem desses corações. Senhor, derrama o Teu poder, que a Tua nuvem possa cobrir-nos mais uma vez e dar-nos todas as nossas orações. Nós te pedimos e entregamos, ó Pai, toda a nossa necessidade. Te louvamos e te agradecemos. Aleluia. Pai bendito, Deus forte, Rei da glória, Senhor Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, o Senhor nos concede essa tão rica oportunidade de adentrar, ó Pai, até Teu trono de graça, Senhor, sabendo, ó Deus, que olhando para nós, ó Pai, nós nos vemos vermelhos, nós nos vemos em pecado, Senhor. Ó Deus, quando Isaías viu a Tua glória, ele se sentiu tão pecador quando chegou na Tua presença, mas houve algo ali, Senhor, houve uma via de escape para Isaías, houve um fogo ali, houve um anjo ali que veio, ó Pai, tocou seus lábios e o purificou, Senhor. Hoje nós não temos esta brasa viva para purificar nossos lábios, mas nós temos o sangue puro do Cordeiro vertido na cruz do Calvário, que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornam alvos como a neve, ainda que eles sejam, ó Deus, como o carmesim, eles se tornam brancos, ó, como a branca lã. Pai bendito, e é
tuas bênçãos. 3 bênçãos eu quero pedir. Uma é vencer o mundo e a outra é vencer a mim, e a outra estar preparado para quando Jesus vir. Uma bênção, 2 bênçãos, 3 bênçãos eu quero pedir. Uma é vencer o mundo, a outra é vencer a mim, e a outra estar preparado para quando Jesus vir. Toda a igreja cantando. Uma bênção, 2 bênçãos, 3 bênçãos eu quero pedir. Uma é vencer o mundo, a outra é vencer a mim, e a outra estar preparado para quando Jesus vir. Senhor, nós estamos aqui, Jesus, atrás destas bênçãos, atrás destas misericórdias do Senhor, fazendo com que nossa fé alcance o trono da graça e extraiamos dali a nossa bênção, a bênção da nossa cura física, espiritual, da nossa vitória física, espiritual. O Senhor sabe melhor, Pai, o desejo, o desespero, o anelo de cada alma. Senhor, aqui vieram esses nomes de pessoas que estão em necessidade: Paulo, Eduardo, Eric Fernandes, Erilton, Zenaide Soares, Gustavo Gabriel, Lucas, Rafael, Maria Érica, Maria do Socorro e família, Claudionor Ferreira, também a irmã Marlene e sua filha, irmã Marta, que está internada. Pai, põe a tua mão, repreende a doença, repreende a infecção, repreende esses males, abre a porta da vitória para cada um dos seus filhos vencer, 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 vencer pelo sangue de Jesus Cristo. Nós encomendamos cada um em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Adoremos a Deus, irmãos, com nossas ofertas. É de graça.
abençoe todos esses irmãos que nos acompanharam também através de nossa página na internet. Lá na Alemanha, em Frankfurt, o irmão Manuel e a irmã Lourdes Picotto, a irmã Conceição Picotto e a irmã Maria Picotto. Na Bahia, em Casa Nova, o irmão Ricardo e família. No Distrito Federal, em Ceilândia, o irmão Anderson e a irmã Geise. O irmão Eupídio e família, o irmão Valdinei, o irmão Inaldo e família. No Gama, a irmã Maria Ribeiro, o irmão Érico Camimura e família. No Recanto das Emas, o irmão Tiago Clementino e família. O irmão Leonardo Leite. Em Goiás, no Jardim Ingá, o irmão Edson Soares e família. O irmão Marcos Feitosa. O irmão Claudionor, a irmã Rita e o irmão Davi. Em Valparaíso, a irmã Osana e o irmão Eutímio. A irmã Rejane Gomes e família. A irmã Elaine e Natane. No Jardim ABC, o irmão Fernando e a irmã Josiane. Em Águas Lindas, o irmão Edilson Júnior e Cleane. No Novo Gama, o irmão José Inácio e família. Em Hidrolina, a irmã Maria Xavier. Em Minas Gerais, em Teófilo Otoni, a irmã Milza e família, o irmão Rafael e a irmã Daiane. E em Periperi, a irmã Ângela. No Mato Grosso, em Guarantã do Norte, o irmão Miguel e a irmã Marli. Em Confresa, o irmão Salomão Cunde, família. No Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, o irmão Joaquim Antônio. Em Pernambuco, no Recife, o irmão Pacheco e família. Em São Paulo, em Araçatuba, o irmão Fumil e a irmã Neuza Camimura. E no Glicério, o irmão Francisco, a irmã Luzinete, o irmão Gustavo, o irmão Edilberto. Em Birigui, o irmão Alex e a irmã Adriana. Em São Manuel, o irmão José Ferreira. Em Lourdes, a irmã Clarice Cassalho. E outras 54 conexões que não enviaram seus nomes. Vamos dizer a eles: Deus os abençoe, em nome de Jesus. E aqui é um pedido de oração por Lori Alves dos Santos, que se encontra na UTI com infecção generalizada. E também por Eliane de Jesus Paula. Jesus, Ele sabe como dissolver essa infecção e arrancá-la deste organismo e fazer o irmão Lori Alves são, sadio, liberto de toda essa doença. Amém. Como ouvimos nesta noite, Deus curou o câncer daquele garotinho. Deus cura toda doença hoje. Haverá culto evangelístico amanhã, lá na loja do irmão Isaac, no Jardim IP, às 20 horas. O endereço está lá no quadro de aviso, viu? Amanhã, às 20 horas, culto evangelístico na loja do irmão Isaac, ali no Jardim IP, próximo do supermercado econômico. Todos que puderem ir, é uma bênção, esses cultos é uma bênção. A irmã Maria Helena agradece a Deus por mais um ano completado ontem. Irmã Maria, Deus abençoe a irmã, Deus receba a sua gratidão. Amém? Também as irmãs Daniela, a irmã Carla, o irmão Jonathan, Lucas, notificam suas ausências por motivo justo, pede oração. Senhor Jesus esteja com elas, guardando, abençoando, ajudando, em nome de Jesus. O irmão Lourinho e a irmã Ana agradece a Deus por mais um ano de vida concedido ao irmão Anderson. No dia de ontem, irmão Anderson é o último lá da casa do irmão Lourinho, não é? O último jovem para se casar. Daqui 20 anos ele vai casar, se Deus quiser. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por estar aqui, falando contigo, recebendo tuas bênçãos, teu amor, teu afago. Leva-nos agora, Senhor, abençoados por ti, que a mão poderosa do Senhor nos leve de volta, guardado pelo anjo do Senhor, melhor do que viemos. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém, amém. Amados, sexta-feira venham todos
tragam a mensagem que estamos estudando na sexta-feira, a revelação de Jesus Cristo. Tem sido uma mensagem muito rica para nós, né? Então traga sexta-feira para nós continuarmos o estudo. Sábado teremos a Santa Ceia em Taguatinga, se Deus permitir. E domingo a Santa Ceia aqui, na escola dominical, à noite a Santa Ceia. Aperte a mão do seu irmão, de sua irmã. Diga: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Nada sei sobre o futuro, desconheço o que haverá. É provável que as nuvens minha luz